Bom dia. Em meio a múltiplas visões e a diversidade existente cultural no Estado, no município, na União, e a diversidade de opiniões que existe, a duplicidade de opiniões partidárias, enfim, a discussão sobre cultura e leitura no país, no município, no nosso Estado, vem de alguma forma regredindo, acabando, eliminando de todas as formas a nossa cultura, a nossa educação e os nossos professores. Possamos nós ter uma visão futura daquilo que possa ser o nosso Estado, o nosso município e o nosso país. Trago a vocês uma visão ampliada do que possa ser a criança de hoje, a criança do amanhã e o adulto futuro. Eu te trago agora um livro, A Introdução da Literatura no Pará. Ela te traz um relato sobre todas as entradas dos portugueses no nosso município e com isso o início da literatura no estado do Pará. Ela te relata as viagens dos portugueses no estado e as entranhas da natureza, características naturais da nossa região. E sem ela a gente não teria informações para saber um pouco mais da nossa história e da nossa realidade, para saber como é que acontece o desenvolvimento hoje até o passado, e, enfim, para entender a nossa história e o nosso hoje, o nosso atual. Nós precisamos ter consciência daquilo que estamos construindo, e por isso existem livros de história, livros de geografia, livros de ciência e livros de literatura. Então eu vou estar lendo umas páginas que eu marquei para vocês, para que vocês tenham consciência da importância do que está acontecendo hoje e o que vai resultar no amanhã. Então, Introdução à Literatura no Pará, ele foi lançado pela Academia Paraense de Letras por Clóvis Meira, José Guildoni e Alcir Castro. Estando aqui, eu vou começar na introdução lá. A história das letras paraenses é a história de um equilíbrio, tão rica em nomes quanto em relatividade científica, acerca das expectativas que desperta, no fundo, um processo de compartimentação que distingue da predominância de uma ideia universalizante os vários desvios funcionais que a rejeitam ou dela, na praxe da criação emocional, fogem como o diabo da cruz. Este livro não se propõe a um exame da situação, nem é, conquanto intervenção crítica, uma reflexão sobre o núcleo dessa contradição básica. Limite-se a observar o que o Dr. Fausto Thomas Mann diz ser a afinidade que solidariza um muito novo, ou seja, um novo e um muito antigo, um mundo novo e um mundo antigo. Thomas Mann diz ser afinidade e solidária, certo? Num paradoxo tão aparente quanto perfeitamente lógico. Pretende-se aqui um desfiar de rostos que formalizam que vem a ser, desde o amazonense Bento de Figueiredo Terreiro Aranha do século XIX, a prosa e a poesia
criadas para insistentemente. Aqui, no outro parágrafo, na página 7, não é mais segredo para ninguém que literatura é uma dada linguagem prenhe de significados, a configurar por escrito sinais diversos que articulam o sistema oral. A configurar literária seria pois notícia que se compõe esteticamente para além do puro noticiário, ou seja, notícia que se cria ela mesma a partir de componentes específicos. Mas em outra página a gente tem e ela nos fala também da Fundação de Belém, né? E aqui, a literatura paraense começou nesse dia, na celebração da missa, na aproximação com o convívio com o indígena e a oportuna relação escrita com André Pereira. Esse documento poderá ser comparado, guardada as proporções, com a carta escrita por Pero Vaz de Caminhas ao rei de Portugal, sobre a descoberta do Brasil, a terra, os habitantes e tudo mais. André Pereira Temudo era natural da vila de Almeira, em Portugal, filho de Simão Afonso. Portanto, quando se acaba com uma fundação, quando se acaba com uma biblioteca, quando se acaba com uma secretaria, finaliza-se todo um trabalho que foi feito em prol do governo e da população. O que podemos concluir que, se o próprio governador, está destruindo o trabalho que foi tão esforçado, tão valoroso e que está colhendo frutos e sementes e frutas e plantas e rosas, porque ele está sabotando o próprio povo? Me diga, eu fico pensando que tipo de sociedade teremos mediante a esses personagens. Eu acho que esse livro não me cai bem, e também acho a todos nós que este livro não nos cai bem, e que a partir daí devemos trilhar novas páginas e novas linhas, e que a partir daí o governo do Pará deve ressignificar novos personagens. Possamos nós então continuar com a nossa luta, e merecemos nós, o povo, novos líderes, e nos respeitar como um povo que luta por direitos, justiça social, justiça, igualdade, fraternidade e liberdade. Se não me engano, estamos em uma democracia.